Boa tarde, hoje é o 31º encontro de cravistas em quarentena e a gente recebe o Fernando Cordella, com muito prazer, com muita honra, um cravista super atuante no cenário, com várias premiações, é professor e coordenador da oficina de música barroca da EMESP, já atuou como solista em diversas orquestras do Brasil e no exterior também, e estudou com Nicolau Figueiredo, né, um outro grande cravista que não está mais entre nós, mas que é muito bem lembrado. E, Fernando, é muito bom ter você com a gente. Fico muito feliz que você tenha aceitado esse convite para falar para nós hoje, tá? Muito obrigada. E eu vou Obrigado. ajudar o Fernando com a logística aqui dos slides e dos vídeos, mas é com você, querido. Poxa, brigadão. Em primeiro lugar, obrigado aí pelo convite. É um prazer aqui estar conversando entre colegas, né? E, e esse tema aí é um tema que há muito tempo sempre a coisa das transcrições, eu sempre ouvia muito falar. A minha professora de piano, que hoje já é quase uma senhora centenária, né? Ela foi aluna do aluno do Liszt, né? E teve um pouco um ensino dela, né? De música é diferente, é meio ainda nessa relação aí de mestres e discípulos, muito semelhante como a gente aborda, né? Nas pesquisas, enfim, da música histórica, né? Então, eu posso dizer que eu tive um pouco de experiência de ter essas aulas. O sistema dela de dar aulas é muito semelhante a isso. E ela transcrevia muita coisa, escrevia muita partitura, né? O Viana da Mota, que foi o professor dela, que foi o aluno de Liszt, também tinha uma concepção e uma ideia de ensino diferente, né? Era muito comum, eu me lembro que no primeiro ano que eu já estava estudando com ela, comecei com uma outra professora, depois passei com ela com 11 anos, e ela fui estudar um concerto, eu tinha ganhado um concurso, estava estudando um concerto de Mozart para piano e orquestra, e ela me pediu para trazer de memória o primeiro movimento. Eu levei o primeiro movimento, tudo, apresentei. E ela, antes de começar, ela disse, bom, então já que você sabe de memória, agora eu vou te trazer um livro, você vai tocar a orquestra e eu vou tocar o solo. E ela me largou a grade, aquelas edições da Dover ainda, né? E largou a grade para eu tocar a parte da orquestra, né? Então, eu levei um susto, né? Tinha clarinete em lá, clave de dó, né? Da viola, que na época não era habituado, né? E então era uma abordagem muito diferente e muito barroca, se a gente for ver, né? E a gente pegava trios de Haydn, trios, né? Até as próprias sinfonias de Beethoven, e aprendia como tocar aquilo no piano, né? Fazendo essas reduções, né? E ela sempre me falava que a vida do tecladista é 90% acompanhar, né? E 10% você vai tocar alguma coisa solo, de solista. Eu sempre fiquei com aquilo na cabeça, né? E até ela brincava, no Brasil, de carreira de solista, e a gente tem, na época ela falava, tem 5 nomes só, o resto ou é pianista acompanhador, ou toca em orquestra, ou é professor. Então, tu tem que ter essa mente aí que essa é a vida do pianista. E ela sempre falou muito mal das reduções de piano, essas partituras que a gente via da Record, reduções de ópera, e óperas, né? E sinfonias, enfim. E sempre falava da experiência de você largar a grade, né? Com seus 15, 20 sistemas, né? Dos instrumentos, e você reduzir aquilo, né? Isso... Então, muitos conceitos, inclusive o próprio conceito do baixo contínuo, eu já estava praticando, né, no que diz respeito à condução das vozes, no que diz respeito a pegar as linhas e preencher com outras coisas, porque no momento que tu faz uma redução, nem sempre você consegue
tocar exatamente todas as linhas, né? Diferentemente dessas reduções que a gente pega, né, de óperas, de, enfim, em geral, desse repertório. E que às vezes é meio impossível de tocar, porque eles pegam primeiro violino, daí colam um segundo violino em cima, viola, violoncelo, depois sopros, e assim por diante, vão montando. E, de certa forma, não fica uma coisa muito idiomática, né? É mais ou menos concentrar todas as linhas e as melodias numa partitura, né? Então, ela me despertou muito o interesse de tocar pelas grades, né? De saber ler pelas grades, né? E também, ao mesmo tempo, de você poder criar e orquestrar aquilo. Por exemplo, se é uma flauta, você toca em oitava, no legato. Se você tem um rulo de tímpano, você faz lá nos graves. Você vai buscando essas sonoridades. E isso era uma coisa também muito... ainda desse ancien regime, né? A gente pode dizer, né? E pré-conservatório de Paris, onde as coisas são botadinhas lá na gaveta, tudo. Então, isso era uma coisa que eu ouvia lá há 20 e poucos anos, quase 30 anos atrás, eu ficava ouvindo aquilo, né, a minha professora falando. Então, mesmo na minha juventude, sempre eu ficava olhando, observando muito como os compositores, né, escreviam, transcreviam essas obras e transformavam elas idiomáticas no instrumento, né? Então, e na própria época de Bach, a gente sabe que isso era muito, muito comum. Os próprios filhos, né, o William Friedman tem transcrições das obras de Bach, das partitas de violino, tem transcrições dele. Outros alunos de Bach também tinham acesso a esse material e transcreviam para teclado, né? Isso era uma coisa muito fazia parte, né, desse ambiente, desse contexto, né? E diz também que o próprio Bach tocava, né, ao cravo ou ao órgão também as peças, sei lá, trio-sonatas, ou até mesmo trechos de cantatas, oratórios, ele tocava ao cravo solo, né? E isso é uma evidência bem grande, é aquele livro que são 16 concertos, né? É uma compilação de concertos, tem Vivaldi, tem Marcello, né? Tem outros compositores hoje não tão conhecidos, mas que o Bach transcreveu então para cravo, né? E além dos concertos, os próprios concertos de Vivaldi, né, que ele transcreveu para órgão também, aí já usando a pedaleira. Então era uma prática, era inclusive uma técnica, né, de laboratório para o próprio Bach entender um pouco o funcionamento. E é isso, a partir daí, que quando a gente fala então das transcrições da obra de Bach, eu acho que o interessante é a gente começar na linguagem que o Bach fazia, né? E como ele transcrevia tudo isso. Então, eu separei aqui do concerto em Ré menor, um concerto de Marcello para oboé, que o Bach fez essa transcrição. E a gente pode começar, a Beatriz pode mostrar a primeira lâmina, que é a versão original do Marcello, onde ela está escrita com a orquestra de cordas, é um concerto para orquestra de cordas, baixo contínuo e oboé solo. A gente pode ver esse início aí, começando em uníssono, onde ainda entra sem o baixo, né? E depois, o tute inicial é um tute, inclusive, dentro de uma quadratura bem irregular, né, de 3 compassos, e não muito comum, né? Nessa época, às vezes, o concerto sempre apresentava um tema antes, né, de começar,
Ele dá uma pinceladinha e o solo já começa no quarto compasso, né? O solo do oboé, a gente observa que daí entra o baixo contínuo, não o baixo tutti, né? Mas somente o baixo o contínuo solo. Se for uma orquestra maior, né? Seria com um grupo mais reduzido. Então, tem aí as cifras, essas cifras são originais, essa edição até é bem boa, ela é igual a do manuscrito. E no manuscrito não, da edição do Etienne Roger, de Amsterdã, né, que ele tem em partes separadas, não tem a grade. Então tem aí no quarto compasso, o solo de oboé, o baixo contínuo com as cifras, depois volta novamente, tem uma intervenção da orquestra, e depois segue, né, a intervenção da orquestra no quinto compasso, no quinto compasso, e depois no sétimo compasso volta novamente o solo esse do oboé. Agora vamos abrir a próxima lâmina, que é a transcrição de Bach, então, a partir disso. Aqui a gente vê, para alguém que não teve acesso, e isso é uma coisa importante, sempre que você for tocar a transcrição, é importante a gente analisar e ter o material da versão original, né? Às vezes é muito comum a gente simplesmente tocar e na transcrição não se diz não tem muitas informações, né? Principalmente na época, né? E então aí tem uma linha na mão esquerda, na clave de Fá, mas não se sabe se isso era uma linha do baixo contínuo ou não, né? Nesse caso não é, porque entra apenas violino 1, violino 2 e viola, né? Mas o Bach, como a viola está nessa região um pouco mais grave, e também por uma questão idiomática do instrumento, ia ficar um pouco vazio se ficar só lá em cima, né? O Bach quis dar uma recheada, seria como uma registração de um órgão, né? Que ele aciona um registro aí de 16 pés, né? E daí depois vem a escala, e no quarto compasso, onde entra o solo, já vê que tem um acorde, esse arpejo é o original, está no manuscrito de Bach, mas a mão esquerda ela está acompanhada com uma realização, né? Tem uma realização de baixo contínuo, depois mais adiante, né? E etc, né? O Bach realiza esse baixo contínuo com a mão esquerda, o que seria uma coisa, né? O baixo contínuo é a música barroca, né? É a grande invenção da música barroca, né? Ficaria completamente vazio, né? Seria onde é que tá? Fica vazio, né? Agora com principalmente nessa música que ela não é polifônica, né? Ela é polifônica, mas ela não é contrapontística como enfim, a maioria das obras de Bach. Ela tem essa melodia do oboé e tem esse baço, que é um baixo contínuo de acompanhamento, né? Então, precisa dessa realização, e tudo isso o Bach escreve, né? E interessante que alguns ornamentos também que não tem no original, o Bach coloca, por exemplo, esse tremblement no quarto compasso, lá no oboé. E uma coisa interessante também, o tutti, que na parte original está escrita, né? E etc, né? Depois, na segunda vez onde aparece, ao invés de fazer... Isso seria no compasso 5, o Bach já ornamenta. Então, é um ornamento que ele já faz
por escrito, mesmo no andamento rápido, não era muito comum o Bach fazer as ornamentações em andamentos rápidos, né? Porque isso já era prática do intérprete, né? Mas mesmo aí o Bach faz a questão, né, de escrever por extenso essa ornamentação para não ficar igual lá como antes, logo no início, né? Então o Bach utiliza essa ornamentação já figurada, né? E bom, e daí segue já com algumas indicações de articulação, né? Essas ligaduras aí, o que é de 2 em 2, muitas coisas não estão escritas na versão do Marcello, né? Essas articulações não constam na versão do Marcello. Bach acrescenta, e não é uma coisa de cravo, é uma coisa de idioma, é uma coisa de pronúncia da música barroca, né? Então é o Bach tentando deixar o material, né, mais pronto, né, na partitura, né? Isso também não era uma coisa muito, né, comum, né? A partitura era bem mais com poucas informações, né? Depois a gente tem a próxima lâmina que mostra, por exemplo, mais adiante, uma sequência que tem, por exemplo, né, que o oboé toca, né, e etc. E daí tem um acompanhamento, né, que a orquestra faz, né, depois, e etc, né. O Bach não escreve isso se a gente simplesmente fosse fazer como alguém que reduz, né, um editor que reduz a partitura, estaria escrito assim, né? Fica um pouco banal, um pouco, né, do instrumento, né? Então, pode passar para a próxima lâmina. A gente vai ver como o Bach trata esses compassos, essas sequências aí. E pensando musicalmente, né, o intérprete não tocaria essas notas exatamente iguais. A seção, o último compasso aí do primeiro sistema, aí seria o compasso número 3, né? Olha como é que o Bach escreve isso, né? Teoricamente, é somente a linha de cima. Isso é o que está escrito lá, né? O Bach começa a adicionar notas. Então ele dá uma ideia de crescendo. Isso é uma expressão musical, porque o oboísta não tocaria, né? Né? Claro que alguns músicos modernos, né, se não está escrito na partitura alguma dinâmica, estou falando alguns, né, não são todos, eles vão tocar que é o que está escrito, né? Não cresceu, não decresceu, então se toca exatamente igual. O músico barroco saberia que isso não é assim, e sim, ele tocaria. Ele faria essa dinâmica e esse crescendo, que como nós todos cavistas sabemos, né? Nosso instrumento, por teoria, não tem dinâmica, né? A dinâmica é feita a partir da articulação. Claro, um pouco tem a sofisticação do toque nosso, né? De como a gente... a forma como pinça, né? Como dedilha. Mas o que realmente faz a diferença na dinâmica é a adição de notas, né? Isso, para quem realiza baixo contínuo, sabe. Se você quiser dar um efeito, né, de crescendo, você vai adicionando essas mais notas. E aí é isso que o Bach faz. Ele começa em apenas uma nota lá em cima e o ápice dela é quando ele bota
8 notas juntos, né? Que é já no compasso seguinte. Ele vai crescendo com notas, e isso vai dando um efeito de crescendo, né? E daí, o que que acontece? Mas o Bach colocou notas que não estavam escritas na partitura do Marcello. Isso é uma liberdade que quem transcreve tem. Na verdade, quando o cravista está tocando isso não soa, né? Não soa essas notas. Inclusive, tem dobramentos aí, inclusive dobramentos de terças, né? Tem entre aspas, né, erros de contraponto aí. Mas isso daqui ele está pensando na textura e está pensando na expressão, né? No aspecto interpretativo, né? Então, o Bach está escrevendo por extenso aí a dinâmica que o oboé faria, né? Nessa direção, nesse crescendo aí. Então, é muito interessante, né? Se você, depois se a gente escuta tanto o concerto de oboé quanto no concerto na versão de cravo, a gente não percebe que tem essas notas aí, assim, não é uma coisa que vem, que destaca, né? Quanto a gente apenas olhando a partitura, né? Então, vem a questão expressiva mesmo, né? Então, isso também é um aspecto importante a se considerar quando a gente está realizando uma transcrição, né? A questão idiomática do cravo, né? As possibilidades que o cravo tem, as possibilidades que o cravo não tem, e como a gente fazer a expressão disso, né? Bem claro, o Bach não optou em manter como está escrito, né? Ia ser uma coisa meio chata, né? Sim, ele botou aí. Isso cria toda essa direção e a expressão do instrumento. Ótimo, podemos ir para a próxima lâmina e agora falando um pouco sobre tinha comentado alguma coisa sobre a ornamentação, e é muito comum em cantatas, em solos de oboés. É interessante que o Bach escolhe alguns instrumentos, não são todos os instrumentos que ele escreve essa ornamentação né, muito exacerbada, né? O Harnoncourt até uma vez comentou que ele não tinha bons oboístas, né? Ou que alguns músicos, que justamente esses músicos que não eram tão bons, e para eles o conceito de bom músico estava diretamente ligado a saber ornamentar, né? E não estou falando de improvisar, né? Isso também é um outro departamento, mas saber ornamentar. Então, que era necessário o Bach escrever essas ornamentações para que o músico tocasse bonito e não tocasse o que está simplesmente escrito. Eu tive agora recentemente tive um acesso a um método lá do Seicento italiano, né, do Seicento já um pouco tardio, e o método se chama Il Primi Libri di Arbori Musicali, né? Mas é muito interessante como esse método, que é um ensino de música, e muitos músicos às vezes perguntam, né, principalmente quem não faz música antiga, e esse método aqui é uma edição, da edição original mesmo, né, uma edição de Roma, e é um método de ensino de música, né? E isso daí muitos músicos, não no caso nós cravistas, né? Nem quem se dedica à música antiga, né? Mas perguntam: a gente não sabe ornamentar, a gente não sabe como ornamentar, o que fazer. Daí às vezes é muito comum quando tem um intervalo, eles fazem aquela coisa mais banal do dó, ré, mi, fá, sol, fá, mi, ré, dó, aquela coisa, né? Que é completamente, enfim, né, ficar só preenchendo os intervalos, né, e é uma coisa desinteressante, né. Então, na verdade, os músicos, né, em geral, né, os músicos não falando dos músicos barrocos, né, mas o ensino de música
não prevê isso, né? A improvisação, né? A ornamentação não faz parte do estudo do músico, né? Um violinista moderno, por exemplo, estuda escalas, estuda arpejos, estuda, né, seus exercícios técnicos, né? Tudo isso faz parte lá da cartilha dele, uma escovação de dente diária, né? Que a gente faz, né? A higiene bucal diária. Eles fazem isso, né? Os pianistas também têm, né? Só que eles não estudam improvisação. Agora, se a gente pegar o músico popular, por exemplo, o saxofonista, eles estudam improvisação. Eles estudam formas de improvisar, né? Na verdade, a improvisação não é uma coisa que vem do nada e simplesmente, né? Claro, é uma inspiração do momento, mas é de você buscar modelos, né? Padrões, e você organizar esses padrões de forma coerente, né? E bonita, né? De novo lá que os tratados sempre falam, né? Do belo, né? Do bom gosto, né? Então esse método aqui, que é um método bem simples, ele começa então, só rapidamente mostrar aqui para vocês. Ele começa então, isso daqui é já no primeiro capítulo, depois de toda a parte filosófica do que é música, ensino de música, ele começa então explicando o que é claves, as notações das claves, depois logo em seguida também ainda claves, né? Claves aí, as claves de sol, essas aqui, né? Depois ele começa a falar dos nomes das notas, por exemplo, né? A mesma nota, porém em claves diferentes, né? A gente já é bem acostumado com esse tipo de coisa, né? Né? Claves de dó na primeira, clave de dó na segunda, enfim, as claves de fá na terceira, clave de fá na quarta. Isso tudo ele vai mostrando, né? Que a mesma escrita, porém, dependendo da clave, tem nomes diferentes. A escala, daí começa a fazer as escalas, alguma coisa, né? Bem normal, né? Isso a gente está ainda nas primeiras páginas, né? Depois ele começa a falar dos intervalos. Tem intervalos. Depois ainda aqui de terças, né? De quartas, aqui quintas, enfim, vai, né? Contextualizando, né? Que é intervalos. Depois ele começa a falar, lembra um método aquele do Mário Mascarenhas de ensino, né? É quase isso, né? Ritmos, né? As figuras rítmicas e depois suas pausas também, né? Ainda falando aqui, ritmos menores, né? E assim por diante. Aqui as pausas. Depois aqui ele fala da combinação dos diferentes ritmos, já também com as notas, né? E agora é muito interessante. Ainda no primeiro capítulo, nós estamos na página, logo no início, ainda do primeiro capítulo, ele começa a falar sobre ornamentação. E isso é uma coisa muito interessante, né? Porque nós estamos falando que isso daí provavelmente está sendo aprendido, né, pelo aluno de música, sei lá, na sua segunda ou terceira aula, né? Depois que ele aprendeu notas, claves, notas e ritmo, ele vai aprender alguns padrões de ornamentação. E daí ele fala, né, que toda a nota branca, toda nota grande branca, né, deve ser feita deve ser transformada, não deve ser tocada ela, né, como ela está escrita, e sim, você deve dar um belo efeito num tempero nela, e esse tempero seria a ornamentação. Então, por exemplo, ele dá um exemplo, ele começa a dar os exemplos aqui de uma escala. Era mais um teórico, não era um compositor, né? Então, e é um método, um livro que foi editado, né? Ainda século XVII, né? Esse livro, e foi
publicado muitas, se não me engano, mais de 1000 cópias, né, desse livro. Um livro que era espalhado por toda a Europa, inclusive, não era só na Itália. Então, aqui, já logo no início, ó, tem uma escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e ele começa a ensinar já aqui um padrão. Dó, Ré, Mi, Fá. É ruim solfejar e olhar de cabeça para baixo. Mas, enfim, vai indo. Ó, esse padrão aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Dó, Ré, Mi, Ré, barará, e etc. Depois, uma escala descendente, né? E... né? Como ele bota aqui, padrão. E daí, isso em graus conjuntos, agora de saltos, né? Dó, Mi, Ré, Fá. Então, e etc, né? Depois o movimento contrário, né? Descendente em terça, né? Então ele já ensina o ensino e assim por diante, ele vai indo outros padrões aqui também. O ensino da improvisação, ele é tão importante quanto saber ler notas, ler claves, ler ritmos, né? Isso era uma coisa que fazia parte e que, uma vez eu assisti uma aula de um professor de saxofone popular e eles realmente, eles fazem exatamente o ensino deles, logo desde o início, é muito focado na improvisação, porque, enfim, a música popular é muito improvisada, né? E aí que também a gente tem essa conexão muito forte com essa música. Então, podemos ir lá, então, agora, voltar ao Bach. Aquela lâmina, acho que era a lâmina... Aqui estava. Isso. Essa é a versão do Marcello mesmo. A gente tem aí a viola começando, né? Ré, né? O primeiro violino começando... O segundo violino, perdão, começando Ré, né? Daí entra um baixo, aí está tudo uma oitava acima, né? Mas... e depois entra no quarto compasso o solo de oboé. Ali está escrito um registro, né, aqui, né, e quando entra e fica depois, a partir do quarto compasso, a viola fica cria a função aí de fazer o basseto, né, e o baixo contínuo some e enfim, por vários compassos da música. Podemos ir para a próxima lâmina. Vamos ver como é que o Bach escreve. Guardem aí esse Ré, a tessitura, né, que o Marcello escreveu, do violino. Na próxima lâmina, a gente vai ver como o Bach escreve isso. E Bach já escreveu uma oitava abaixo. Por que isso? Talvez porque no cravo, como isso é um acompanhamento, né, etc. Isso é o que está escrito. Fica muito... Confunde um pouco o que seria a parte do violino, né, o acompanhamento, né, o acompanhato das cordas e o que seria o solo. O que o Bach fez? Transcreveu, botou uma oitava abaixo, né? E daí resolveu, e quando entra... E etc, né? Agora vamos voltar para a lâmina anterior e vamos ver um pouco da ornamentação. E que isso também, a gente sabe que Bach era, né, da linha aquela do Le Goût Réuni, né, que combinava tanto a ornamentação francesa, né, aquela... Nós tecladistas, né, a gente tem aí todos os cravos bem temperados, enfim, as invenções também, sinfonias. Sempre no prefácio lá a gente tem a edição, da edição, tem aquela tábua de ornamentos. Isso não era nada comum pelos compositores não franceses, né?
é como a tábua de ornamentos do D'Anglebert, depois do Rameau também, né? Isso era bem típico dos compositores franceses fazer, até porque a ornamentação, essa é a grande diferença, né, entre a ornamentação italiana e a ornamentação francesa. A ornamentação italiana, entre aspas, né, ela é livre, ela é mais baseada na fioritura, né? E a ornamentação francesa são os agréments mesmo, né? Que são ornamentar as notas, né? Então, aí, na versão do Marcello, ela está completamente reta, né? Com passo 4 lá, o oboé faz isso. Depois. E já está enchendo o saco, né? E a gente escuta aqui em música barroca, a gente nunca conta duas vezes a mesma piada, né? Então, já na primeira sequência, sei lá, poderia ser uma possibilidade aí, fazendo aquela ornamentação banal, né? Aquela de preencher os... por exemplo, né? Mas seria melhor do que simplesmente tocar o que está escrito. Então, vamos ver como o Bach resolve isso, né? E como o Bach faz essa sequência e como ele muda. Podemos passar para a próxima lâmina. Ótimo. Então, agora a gente tem lá, o quarto compasso, ele já faz lá no último tempo, né? Ele já faz uma ornamentação escrita, né? E daí bota um pensée aí na nota. Então, na primeira vez que aparece o material, o Bach já ornamenta, né? Ornamenta pouco lá no finalzinho, justamente para não ficar... Ele já bota... Depois, a segunda sequência, o que ele começa? Já vai adicionando mais. Já botou. E agora, mais ainda. E, de novo, né? Aí na 1, 2, 3, na quarta vez. Né, já tem mais notas aí, já transformando em fusas, né? Essa ornamentação. Então, aí a gente tem aí combinação dos ornamentos italianos, né? Aí, por exemplo, dessa fioritura aí que ele usa aí. E agora esse ornamento francês, que são os pensées e esses tremblements que ele bota aí, né? Então é uma combinação dos dois estilos musicais, né? Nesse estilo chamado, então, né, do Les goûts réunis, né, os gostos reunidos. Então, aí, de novo, a gente já tem uma percepção da interpretação diretamente ligada com a transcrição, né? A transcrição já pronta e resolvendo os problemas de interpretação. Então, agora a gente pode ouvir o primeiro... Acho que todos, não sei se todos conhecem aí, mas acho que valeria a pena a gente ouvir o primeiro movimento do concerto na versão original do Marcello. E quem toca é o Marcel Poncelli, né? O oboísta maravilhoso, né? Então a gente pode ouvir, ele é curtinho, né? Acho que tem 2 minutos, vale a pena a gente ouvir.
Então, agora, ainda com o ouvido fresco, a gente pode ouvir, então, a versão de Bach. E é de um vídeo de um concerto que eu fiz. Eu ia tocar aqui, mas, na verdade, a qualidade do som, né, não é muito boa. Mesmo que a qualidade fosse boa, aí, a captação do celular não é lá grande coisa. Foi um concerto aí que eu realizei agora fazem 2 meses, 3 meses, 2 meses atrás. É da série Bach Brasil, e que é uma série com obras de Bach, com instrumentos de época. Essa série começou esse ano e ela é pelo Goethe-Institut, ela é organizada pelo Goethe-Institut. E eu fiz um concerto, então, que tem essa peça. Então, ouvir aí a versão de Bach, então, a transcrição de Bach do concerto. Bravo, Fernando. Obrigado, obrigado. Muito bom. E, bom, tem algumas coisas de escolhas aí, e algumas escolhas, por exemplo, de utilização de manuais, né, trocas de manuais, também isso a gente pode olhar, por exemplo, como o Bach e outras obras, né, por exemplo, tanto as variações Goldberg, né, quanto principalmente o concerto italiano, né, a gente vê quando o Bach coloca e passa essas trocas de manuais que estão escritas, né,
Então, aí também eu procurei obedecer essa convenção aí que o Bach usou, principalmente no concerto italiano, onde quando tem o solo, né, o baixo contínuo vai para o manual de cima. É uma opção, né, do intérprete, né? E o Bach não escreveu, né? Como no concerto italiano está escrito, né, as trocas de manuais. Aí não está, mas foi por uma opção musical, né? Aderir então a essa ideia do Bach, né? Então, onde tem o baixo contínuo, né, vai para o manual de cima, mão esquerda, mas o solo permanece no primeiro manual embaixo, acoplado. E, enfim, nos tuts, daí desce tudo, né? E alguma coisa de ideia de piano, enfim, né? E vai para o manual de cima, mas, né, sem muitas invenções aí de trocas de manuais, né? Mas mais respeitando essa estrutura do tut e do solo com o baixo contínuo na mão esquerda. Então, é isso. Agora a gente parte para transcrições, outras transcrições de Bach. E daí, esse programa, inclusive, desse recital, foi um recital que foi só com transcrições. E, bom, é uma peça que pode até parecer que é meio... eu acho que a obra de Bach, toda ela é maravilhosa, né? Mas, infelizmente, essa música foi um pouco mal usada, né? De certa forma. E o fato de se tornar popular não quer dizer, né, que ela foi bem usada nesse sentido, né? Então a gente vê muitas coisas horrorosas aí sendo feitas aí com a área da terceira suíte, da suíte orquestral, né, em ré maior, e que a música é divina, é maravilhosa, e eu quis incluir no programa, né, essa área aí. E o que acontece? Assim, eu comecei a comparar também muitas outras transcrições. Acho que eu cheguei a ter quase 20 transcrições delas para piano, né? Basicamente. E algumas do século XIX, né? Outras também do início do século XX. E justamente por ela ser uma escrita orquestral, né? Ela não fica, de certa forma, completamente, ela não cabe na mão, né, do cravista, né, não fica no teclado, né. Então, se a gente até olhar a partitura dela aqui, a partitura de orquestra, né, a gente vê que são 4 vozes, a mão esquerda, o baixo contínuo, né, a clave de Fá, meio ostinato, né, um baixo ostinato de colcheia, muito contrapontísticas, né? Segundo violino, viola, são linhas muito importantes e com uma linha muito polifônica, né? E que, enfim, isso também a gente não escuta nas versões de orquestras modernas, né? A gente sempre escuta a melodia lá em cima, né? Fica, né? É só isso que a gente escuta. No meio lá tem as vozes intermediárias, né? Porque aquilo lá fica tudo meio escondido, um pouco, claro, o baixo aparece bem. Segundo, violino, viola, é como se fosse uma linha de melodia e acompanhamento, que é muito típico, né, na escrita da música do século XVII, inclusive segunda metade do século XVIII já começa aí nessa linha, né, da melodia e o acompanhamento, onde a gente prioriza, sim, a melodia, né, a melodia fica em primeiro lugar e o acompanhamento fica escondido. É aquela coisa que a gente sempre ouviu da professora de piano, não, toca a mão esquerda mais piano, né, para não cobrir a mão direita, né, que isso a gente, né, sabe que não era bem assim, né? Uma música polifônica, até eu falo, bem-vindos ao mundo polifônico, onde todas as vozes são importantes, né? E então
todas elas estão né, informando um discurso. E a gente vê essas evidências em Mozart, por exemplo, que a música já começa a caminhar no sentido da melodia acompanhada. A gente vê em sonatas para forte e piano que o professor Edmundo aí, né, que toca muito forte piano, agora acho que estava até gravando um disco, né? Estou bem curioso para ouvir esse novo disco do professor Edmundo Hora. E tem regiões que o Mozart escreve, a mão esquerda, o baixo de Alberti, que é impossível de se tocar esse baixo de Alberti, né, piano, como a gente está acostumado a ouvir. Então, eu já ouvi muita gente, muitos pianistas até, ouvindo excelentes gravações aí de Mozart, falando, mas essa mão esquerda está muito forte, né? Que realmente é uma incapacidade do instrumento, né? E, na verdade, uma incapacidade de se tocar mais piano, né? E eu acredito que o Mozart não estava interessado em ouvir só aquela melodia e essa mão esquerda completamente lá no fundo, né? Ainda herdava muito dessa melodia, dessa ideia barroca. Então, o que acontece? Nessas transcrições que eu encontrei, em vários momentos, essas linhas do segundo violino, por exemplo, ou da viola, eram completamente omitidas, né? Então, se tinha algumas coisas, se tinha um preenchimento, algumas notas até simplesmente para não ficar as vozes vazias, mas essas transcrições sempre tratavam de ter o primeiro violino, né, a primeira voz, dita a melodia, né, em evidência, enquanto o resto sempre está um pouco ou completamente escondida, né, ou num segundo plano, né, que não é exatamente isso. Então, eu resolvi então fazer uma transcrição dessa peça para cravo. A ideia até é transcrever a suíte toda, né? E até às vezes eu fico me perguntando, né, com tanta obra boa, né, escrita para cravo, para que se dá o trabalho, né? É que a música é maravilhosa. Acho que todo tecladista quis um dia tocar, né, essa música, né? Eu pelo menos, né, eu tenho um amor, né, uma paixão. E daí então comecei a olhar também, né, enxergar depois, a primeira vez que eu vi a partitura com a partitura de orquestra, né, ou a primeira vez também que eu ouvi gravações com instrumentos de época, tudo isso começou a vir mais para frente, né, porque a escolha, né, de trazer também essas melodias ficou bem diferente. O problema, em alguns lugares, por exemplo, as linhas elas possuem um distanciamento tão grande, daí tem um problema, que é um problema de execução mesmo, né, de mão mesmo, né, que a extensão não cabe. Então, algumas decisões que eu acabei tomando também foi olhando como o Bach resolvia esses problemas, né. Um deles, que não foi difícil, daí, claro, não foi difícil de realizar, né? O difícil foi executar, porque se cria mais vozes. É uma das passagens que ele veio fazer. E etc., né? Que todas as versões, elas tiravam essa linha da viola, né? Uma linha muito bonita, né? Isso aqui em cima, essa linha ela faz essa e depois entra o segundo violino, né? E então o que eu fiz foi, na verdade, combinar as duas, né? O que acontece? A mão fica, né, ela fica um pouco mais aberta, mas isso é bastante normal, né? Inclusive a gente encontra em outras obras de teclado esse tipo de... Isso sem falar
nas fugas, né, de Bach, onde a gente é obrigado a fazer esse tipo de coisa. Depois, a outra sessão é uma parte que sempre nessa parte aqui, sempre em todas as versões de piano, elas estavam escritas dessa forma. E etc. Algo parecido, né? Mas tem uma linha de novo da viola aqui, que a viola faz isso. Daí, uma linha que ela tem ela faz um diálogo muito interessante. E aqui a escolha, justamente, né, a mão esquerda está aqui embaixo e não tinha a opção de tocar isso aqui. Simplesmente eu oitavei o baixo. Isso também, olhando outras escritas de Bach, o Bach muda o âmbitus do baixo, né? Em vez do baixo descer, né? Fiz uma quebra, né? Simplesmente acaba resolvendo, porque nesse momento você consegue, com a mão esquerda, você consegue tocar também. Então, a melodia daí é um momento que você consegue completar todas as vozes, né? A música não fica com buracos, né? Por exemplo, outra linha também bonita que não normalmente aparece. Então, de novo, né, usando muita coisa da própria escrita do Couperin, da própria escrita também polifônica das fugas de Bach, né, a gente consegue resolver, teoricamente, esses problemas aí que às vezes pode parecer problemas aí sem soluções, né? Então, a gente está com... Acho que a Beatriz já enviou um novo link, Sim, né? o link já está aí, já está disponível. Então, a gente pode ouvir, então, a área.
A música é maravilhosa, né? Não tem, não é por. Agora a gente sabe, né? Por que ela se popularizou tanto, né? A música em si, ela já é transcendental. E agora, para encerrar, eu fiquei um tempo, eu fiquei já falando dessa coisa das transcrições. Eu sempre quis tocar também muito a chacona, né, da segunda partita de Bach, Ré menor. E eu ouvi a minha professora tocando também. Tem uma transcrição do Busoni, né, bem famosa. E o próprio Brahms também tem uma transcrição da chacona para piano. Enfim, tem transcrições, diversas formações. Já me falaram que tem mais de 100 versões, né, dessa chacona, né? E acredito sim que o Joshua Bell, né, falava que não é a chacona não é a obra, a maior música, né, a maior obra já escrita, né, mas que é uma das maiores realizações que o homem já fez em todo, sei lá, nesses milênios aí. A chacona de Bach é uma das maiores realizações do homem, né? Muito à frente de toda a tecnologia, muita coisa que o homem descobriu. Então, é um pouco forte falar isso, mas acho que o Joshua Bell estava certo, né? E aqui a gente tem outras questões, né? A chacona ela é escrita para violino solo. É diferente de você transcrever uma obra de orquestra com uma área, por exemplo, que se tem um baixo, se tem todas as harmonias, né, e a polifonia das outras vozes, né, basicamente você reúne e encontra elas. Na chacona, o Bach faz o processo inverso, né, ele pega uma música em si, né, solo, né, e transcreve ela para um instrumento solo, no caso o violino, que é um instrumento de certa forma limitado, né? E o Brahms também tem uma carta que ele fala para Clara Schumann, e manda lá, logo que ele conhece a música e vê alguém tocando, ele fica realmente impressionado com a música, né? E ele fala alguma coisa do tipo, num pequeno pedaço de madeira, um instrumento tão pequeno, insípido, né? Um instrumento tão frágil, né? Bach escreve um mundo, né? Um universo inteiro para esse instrumento, né? Um instrumento sem acompanhamento, que não é possível fazer acompanhamento, né? Um instrumento só melódico, né? Ele cria um mundo todo nele. E o Brahms até termina na carta lá no fim, ele diz que se ele tivesse escrito essa obra, né, a chacona, ele teria morrido de loucura, né, de tamanha loucura, né, porque só um homem completamente transtornado, louco, poderia ter escrito uma obra dessas. Claro, tem essa romantização também, século XIX, né, mas realmente é uma obra grandiosa, né, e não é à toa que, né, muitos
instrumentistas resolveram transcrever essa obra para os seus instrumentos, né? E então o problema que a gente encontra aqui, basicamente, no início dela, se a gente for tocar pela parte de violino, é possível a gente identificar um baixo, uma espécie de um baixo que está andando pela música, né? Esse baixo acompanhando. E é um baixo de chacona mesmo, né? Que o próprio baixo está escrito. Porém, em alguns momentos, a música perde esse baixo, né? Ela fica... né? Ela fica sem o baixo, sem a harmonia. Então, aí que entra o trabalho de quem vai transcrever, escolher um baixo, né? Para nós, cravistas, de novo, não é um trabalho tão difícil, porque a gente também está acostumado a tocar baixos, né? Fazer baixos contínuos. A linguagem, a escrita das linhas, a própria ideia do contraponto, né? Isso nos ajuda muito na hora de escolher que notas fazer um baixo, né? E chega em alguns momentos que você tem várias opções, mas se a gente analisar por uma questão de contraponto, as coisas vão se afunilando e surgem poucas opções. Que foi, inicialmente, enquanto eu tocava, eu brincava com ela, né, tinha várias possibilidades. No momento que eu comecei a escrever ela no papel, aí a gente começa a ver que a coisa aperta e que o Bach era muito inteligente e que justamente não ia abrir esse campo para que fosse um baixo normal, né, de chacona, um baixo de passacaglia, né? Então, nesse momento de que ele começa a fazer esses desenvolvimentos, né, isso ficaria vazio, né? Ficaria completamente oco, né? Então, né, a gente acaba sendo obrigado a escrever notas a mais que o Bach não colocou, né? Então, e justamente também a escolha delas no momento que você lá, no início, é muito fácil. É um baixo, né, muito típico de chacona. Mas chega no momento que esse material se esgota, então é necessário você buscar baixos mais sofisticados, né? Por exemplo, um dos lugares que eu tive bastante dificuldade é justamente nesse momento aqui. Que a gente acaba optando por algumas linhas até cromáticas, justamente pela questão do contraponto. E outros momentos também, um dos momentos que aparece na versão original está escrito isso, né? E aí, na partitura, né, é um momento forte, né? Se isso ficasse no cravo, de novo, comparando lá como aquela escrita do Bach, no concerto Marcello, que ele coloca mais notas, né? Ele recheia acordes, cria acordes, para esse momento ser coerente com a questão musical. Aí eu também acabei optando, então, de colocar mais notas, que a passagem é completamente a uma voz, né? Eu fiz isso. Né? Então,
harmonizar dentro dessa harmonia também cromática. Isso aí é uma escolha. Outras passagens também, lá mais adiante, também, a sessão também, mais adiante dos arpejos, né, onde o Bach escreve que para o violino, né, a barriolagem essa fica completamente na forma, né, foi um dos lugares também que precisou bastante reflexão para que ela não soasse não idiomática no instrumento, né? Mas, né, como o cravo é um instrumento próprio, né, dos arpejos, né, isso, né, a tradição francesa desenvolveu muito, né? Então, na verdade, eu acabei optando de fazer alguns padrões aqui de arpejos bem dentro dessa linguagem dos arpejos franceses, né? Sobe e desce. E escolhendo em alguns momentos foi necessário mudar a inversão desses acordes, né? Para que apareçam essas melodias ou algumas linhas intermediárias que aparecem nos arpejos. Depois, isso é uma coisa que eu gostaria que vocês prestassem atenção. É o primeiro momento que aparece, existem duas passagens de arpejos, né? Depois ele tem uma segunda, quando acaba a primeira grande parte menor, ele vai para a variação em tom maior, e daí sim também foi necessário criar outras vozes, né, ou enxugar nesse caso, né, para que o cravo também crie essa dinâmica do piano, né, claro, também usando o segundo manual. E também teve sessões, daí vem a próxima parte de arpejos também, que daí também é utilizado num outro ritmo, né, num ritmo que tem uma coerência com o material que vem antes, que é completamente diferente do que seria os ritmos ou as próprias notas, né, as opções que teriam de notas na barriolagem do violino, né, usar as 4 cordas, né. No cravo se criou outras possibilidades, né? E também dentro dessa linha né, de se ter mais notas, uma sessão bastante forte, ela ficava muito vazia, inclusive na transcrição do Brahms, na própria transcrição também do Busoni, que é o que ele mais coloca notas e mais altera, né, o texto original. É um momento que ele deixa vazio, ele toca tudo em oitavas, faz umas coisas assim em oitavas, né? E aqui, quando estava transcrevendo, né, é a sessão que eu né, usei como referência o nosso invenção a 2 vozes, né? Uma peça tão simples, né, mas de grande complexidade, para usar esse material imitativo aí que ele, né, usando essa imitação da segunda voz, inspirado então na própria obra de Bach, né? Alguns outros lugares também onde a sessão ela soa grande no próprio violino, né? Isso aqui, no próprio violino, na tessitura dele, na escrita, já cria a dinâmica, né, o suficiente, né? Aqui no cravo é necessário colocar outras linhas e colocar outros baixos e né, onde esse material está completamente vazio lá em cima, né? E foi uma questão também da performance, né? Sempre lembrando, colocando em primeiro lugar a performance, né? E a expressão da interpretação
foi necessário, então, adicionar outras linhas polifônicas, né? Então, é isso. E, então, para encerrar, então, gostaria então de compartilhar com vocês a chacona. Acho que a Beatriz até já colocou aqui, né? Sim, já está aí.
Bravo, Fernando. Creio que já escutamos todos. Maravilha. Parabéns, maravilhoso, viu? Excelente. Imagina. E uma coisa que eu acabei não colocando é a coisa da escolha da tonalidade, né? O Gustav Leonhardt tem uma transcrição que é maravilhosa, inclusive eu toquei ela há muitos anos atrás e nunca cheguei a apresentar ela. A coisa idiomática maravilhosa, mas tinha uma coisa que me incomodava muito, é a questão da tonalidade, porque o Gustav Leonhardt traz ela muda a tonalidade, bota em sol menor. E eu gostava de ouvir essa música, é uma coisa, um gosto pessoal, ouvir ela em ré menor, né, na tonalidade original. Isso para mim transpor, né, mudar a tonalidade, né, de para parecia virava outra música, né, assim. Então esse foi o único motivo que eu resolvi então me dar o trabalho aí e fazer essa transcrição. Tem uma questão, né, a opção de estar ela completamente, ela foi transposta uma oitava abaixo, né? Porque senão ela, por mais que ela funciona na extensão do cravo, mas, né, fica agudo demais, né? E daí ela uma oitava abaixo, que é o grande problema, né? Assim, ela fica grave demais, né? Mas daí eu resolvi encarar um pouco como mais ou menos a música de Forquet, né? As transcrições dele de peças de viola da gamba, que são exploradas essa região grave do instrumento, né? Então, também, antes, quando tinha falado a questão dos baixos, né, das escolhas também, foi muito inspirado na música francesa. Então, foi ouvir a chacona de Bach no clavecin francês, né? Nesse espírito aí do cravo, do cravo mais francês do que alemão. Então, é isso. E agradeço aí o convite mais uma vez e parabéns aí a todos, né? E acho que a pandemia aí, né, trouxe esse grupo aí, é muito bom, né? Nós estarmos em contato, né? Os cravistas aí, somos tão poucos, né? E acho que a gente precisa estar mais próximo, né? Fazer mais coisas juntos, né? Lá na Municipal, quero muito organizar um encontro de cravistas, isso já há bastante tempo, desde que eu entrei lá, minha intenção é organizar alguma coisa e convidar todos vocês aí para a gente estar lá trocando ideias, né, fazendo alguns eventos como no Rio de Janeiro faz, né, tem a Semana do Cravo, que é um evento maravilhoso. Então, é isso. Queria agradecer a todos, um beijo a todos também e agora é com a Beatriz. Olha, muito obrigado, viu? Foi muito boa a sua explicação, excelente as suas transcrições. E eu acho que a gente abre para pergunta aí, quem quiser se manifestar, saber de alguma coisa, nós ainda temos um tempinho. Parabéns, Fernando. Adorei tua fala, viu? A interpretação, muito bonito mesmo. Você está de parabéns, um assunto palpitante, muito interessante. E foi legal porque eu pude acompanhar aqui pela partitura da transcrição do Gustavo Leonhardt, dessa chacona, né? Que ele fez em sol também. E umas coisas ficaram diferentes. Eu achei interessante suas soluções. Parabéns, muito bonito. Obrigado. Muito expressivo, adorei, viu? Obrigada. Obrigado. Nossa, que honra te ter aqui. Como é que vai ser a reunião de cravistas, né? Oi. Como? Desculpa, deu uma falhada aí. Não, eu falei, bom demais essa reunião de cravistas, né? Que a Beatriz organizou e... Nossa. Essa quarentena está movimentada, tem vezes que eu nem consigo assistir. É verdade. Não, e sempre assuntos ótimos, né? Eu andei passando uns links também para os meus alunos, né? Teve aquele dos Prelude non Mesuré também, que era bem
meus alunos estavam estudando, aí eu disse, olha, vocês têm que assistir, né? Foi excelente. Obrigada. Como é que é a questão da disponibilização das partituras? Você está pensando já em como é que você está Então, quando foi um recital esse, em seguida, até já aproveito aí para convidar vocês, né? Essa série, uma série bem interessante, né? E que o Instituto Goethe está fazendo. Esse foi o primeiro concerto da série, né? Eles resolveram fazer dessa forma online, né? O concerto, né? E agora em dezembro, dia 5, deixa eu ver se é 5, é sempre no primeiro, toda a série, todos os concertos são sempre no primeiro sábado de cada mês. Esse de novembro foi com o Luiz Otávio, para Sonatas para Cravo, Violino e Cravo, de Bach. E agora esse último concerto de dezembro vai ser, deixa eu até olhar que dia que é, agora não lembro que dia que vai ser. Primeiro sábado cai dia 5, dia 5 de dezembro, um concerto de Natal, então tem partes do Magnificat, o Oratório de Natal, e tudo com instrumentos de época, né? Tudo certinho, né? Como deve ser. E quando foi feito esse recital, então, muitos estavam me perguntando, eu queria as partituras. Eu confesso que a maioria delas, todas estavam escritas à mão ainda. Eu sou realmente muito, muito burro e muito precário para usar tecnologias, né? Aí pedi para os meus alunos lá, eles começaram a transcrever, a editar. Mas precisa de algumas revisões e, claro, no momento que tiver, aí eu quero disponibilizar, sim, acho que ninguém vai ficar mais rico e nem mais pobre, né, de ficar vendendo partitura, então vamos distribuir, vamos gratuitamente para todo mundo, quem quiser. Esse material aí logo, logo vai estar disponível, sim. Daí, meus alunos estão escrevendo uma edição bonitinha, daí vamos dispor aí para vocês. Claro, daí passa aí para os primeiros, né? O debut vai ser aqui no nosso grupo da quarentena. O grupo dos cravistas, dos privilegiados. Mas não é questão de ficar mais rico ou mais pobre, é um trabalho enorme e maravilhoso que você fez e é mais do que justo que isso seja editado e vendido, né? Isso Pois um é, trabalho sabe, excelente. o meu lado judeu aqui, né, da família da minha mãe, eu penso um pouco no dinheirinho, né? Vamos fazer uma edição, mas infelizmente hoje em dia, né, acho que nem se paga os custos, né? Então até é mais bonito, é mais né, a gente compartilhar com todos, acho que acaba sendo até difunde mais até, né? Tá certo. Verdade. Meu querido aniversariante, olha, te dedico a essa chacona. Muito obrigado. Um grande... Eu agradeço muito viver esse momento, porque eu tenho uma relação forte com essa chacona desde os anos 80. Quando ouvi a gravação, era a única disponível naquele momento em LP, do Gustav Leonhardt, me apaixonei por ela. Tanto ouvi, comecei a repeti-la ao cravo. Foi um processo muito interessante, porque eu ouvia e tocava ao mesmo tempo, mesmo sem escrever. Portanto, muito tempo eu a tinha de memória e toquei por muitos anos seguidos, muitos recitais da Bateria de Chacona, até o ano de 1984, quando fiz estudar em Amsterdã, e comecei a tocar com ele lá, e tive a ousadia de tocar essa obra em público. E as pessoas perguntavam de quem era a transcrição, e eu sempre dizia que era do Gustav Leonhardt. Está me ouvindo bem, Beatriz? Pois bem, eu encontrei várias vezes pessoalmente
Eu nunca tive aula efetivamente com Gustav Leonhardt, eu tive só 2 encontros com ele, em que eu pude tocar para ele ouvir, então nunca me considerei aluno dele, mas eu conversei muito com ele sobre esta obra em si. Eu meio que pedi perdão por ter roubado, né, essa obra dele, ainda que eu não tinha praticamente, naquele momento, eu estava finalizando a escrita da obra para o papel, que eu comecei a me esquecer dos detalhes. E eu falei para ele que eu tinha copiado de ouvido toda a obra que ele tinha feito, e eu então gostaria de confessar isso publicamente e receber o seu perdão. Ao que ele me disse, mas por que o senhor mesmo não faz? Ele sempre tratou as pessoas com esse tratamento, independente da idade. Garotas de 13 anos era chamado de senhora. Pois muito bem, ele perguntou-me por que o senhor não faz uma própria transcrição. Eu disse, olha, depois que nós ouvimos a sua proposta de transcrição, é quase impossível a gente imaginar uma outra versão diferente dela. A gente precisa ser um pouco condenado a repetir. Então, eu fiz isso e ele falou assim, olha, não custa tentar. Pois muito bem, no ano de 1985 eu já tinha copiado toda a partitura e alguns amigos até inclusive me pediam, e eu contava essa história pequena que o Leonhardt e a razão pela qual naquele momento ele mesmo próprio me disse, ele não transcreveu e não publicou as obras, né, todas as transcrições, como foi feito agora por esse aluno dele para Bernreiter. Pois muito bem. Ele disse que ele não achava suficientemente necessário que as pessoas tivessem uma transcrição, mas que cada uma fizessem as suas próprias. E ele falou assim, um outro motivo é que certamente as pessoas, assim que tiverem a partitura com a minha proposta, a criticará. Eu fiquei um pouco chocado com essas palavras, mas ele falou, olha, realmente não há necessidade nenhuma de incluir essa obra no repertório, a minha versão. Não havia nenhuma outra versão nesse momento. Todos os alunos que relacionaram-se com ele, por exemplo, Bob Van Asperen, que é o professor depois nos conservatórios importante, foi professor do Christophe Rousset também. Hoje, o Robert Hill já fez, Bob Van Asperen fez e gravou, Skip Sampé também. Quer dizer, hoje a gente encontra várias versões, e agora a sua, quando realmente, há uns anos atrás, eu ganhei de um amigo de presente essa edição, foi muito difícil consegui-la. Eu tentei, acho que até a própria Beatriz, no momento, se envolveu na tentativa de compra, se não estou enganado, na Europa, dessa partitura para mim. De qualquer maneira, o que eu quero dizer é o seguinte, é um evento realmente a gente ter hoje essa possibilidade, não é? Essa capacidade de poder... Bom, não importa, eu estou falando especificamente para nós todos, como cravistas, não é? Dessa nova possibilidade de poder transgredir, né, com certas propostas pessoais, isso é super válido a meu ver, uma visão em termos de interpretação musical, mesmo no repertório germânico e mesmo dessa audácia da nossa parte, não é, de querer intervir na obra de um grande mestre como Johann Sebastian Bach. Lamentavelmente, bom, eu ganhei de você hoje, dia 16 de novembro, o meu dia do meu aniversário, ouvi brilhantemente sua execução, mas, lamentavelmente, essa partitura que eu tinha transcrito sumiu da minha casa, eu perdi a partitura, eu agora passo de novo a reescrever a obra inteira. Aquela versão que eu tinha colocado, eu iniciei, como eu contei, o processo
um processo de cópia por meio de ouvir a versão dele e tocar ao cravo, não é? E depois coloquei no papel, e depois de tantos anos, agora, muito nesse século XX, isso foi em 1984, talvez, 83, minto, antes de 83, 82, não importa, é importante essas datas são para mim, eu só coloco por isso. Agora, um detalhe apenas sobre a questão da transposição de Ré menor para Sol menor. O próprio Leonhard lá explica, talvez você saiba, ele próprio explica que todas as obras que são reminiscentes desse período do século XVIII, que nós encontramos transcritas para cravo, haja vista a sonata segunda, não é? Que está em Ré menor, e originalmente ela é em Lá, se eu não estou enganado. Portanto, o Leonhard se dá conta, no processo de transcrição, ele se dá conta de que o próprio Bach faz essa proposta de transcrição uma quinta abaixo, que tem a ver diretamente com a tessitura do instrumento, uma vez que o instrumento violino está uma quinta acima. Então, quando ele passa as obras para o teclado, se é que foi o Johann Sebastian Bach que fez isso, né? Há estudos que apontam que não foi ele, que foram ou filho, ou até mesmo Altenkol, ou até outros, não importa, é o círculo, mas é dito que o Forkel, o biógrafo de Bach, é quem anuncia para o mundo essas transcrições que eram tocadas após o jantar, não é? Quer dizer, o Bach jantava e aí ele ia se divertir ao clavicórdio em casa, e muitas vezes ele tocava essas obras, inclusive a Chacona de Bach. Fernando, muito obrigado pelo presente. Imagina, eu que me sinto honrado, e não tinha como ser outro momento mais especial, né? Eu acho. E o professor Edmundo foi uma das primeiras pessoas assim que nas masterclass lá em Curitiba, assim, que largou a sementinha aí do cravo em mim aí. Sou profundamente grato a ele, né? Agradeço. O seu talento é incomensurável e é importante o seu trabalho. Parabéns, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Que maravilha, né? Maravilha. Tantas coisas lindas que a gente ouve nesse grupo, tantas coisas interessantes e que são importantes, né, para o conhecimento de todos nós, né? Então, eu acho muito legal que a gente se encontre para saber não só da pesquisa que está lá no repositório das universidades, mas o que está acontecendo no dia a dia, né? Por exemplo, o Fernando acabou de fazer esse trabalho e a gente já está em primeira mão aqui conhecendo o trabalho, e muito bom isso. Eu fico muito feliz de ter criado essa farra toda aqui, e eu a cada dia fico muito animada em continuar, que é realmente muito bom. Eu sou muito grata a todos vocês que se dispõem a vir falar, e quem está aqui sempre ouvindo, ou quem ouve depois também, né? Fico muito feliz. Muito obrigada, Fernando. Muito obrigada a todo mundo que está aqui hoje. Foi um grande prazer, excelente a sua pesquisa. Espero que você continue transcrevendo muitas outras coisas legais para a gente escutar e para a gente tocar também. Com certeza. Obrigado pelo convite mais uma vez. E estou aí à disposição. Muito obrigada.